Existe comprovação científica de vida após a morte? Muito bem, então nós fizemos todo aquele preâmbulo, aquelas 3 questões. Primeiro, então, já está claro que não é verdade que a racionalidade e a ciência surgiu em oposição à espiritualidade. Isso está falso. Segundo, também já está claro que não é verdade que a humanidade está desaparecendo a espiritualidade da humanidade e que a espiritualidade está em impacto negativo e que só pessoas ignorantes têm espiritualidade. Tudo isso está falso. Mas nada disso prova que é verdade que existe uma dimensão espiritual. Boa! Não é verdade? É agora que agora o circo vai pegar fogo. Agora a cobra vai fumar, como dizia, né? Então, é exatamente isso. Mas nada disso prova. Então, existem 2 grandes compreensões, digamos assim, 2 perspectivas para enxergar as vivências e crenças espirituais, ok? Então, uma delas, e as 2 são legítimas, tá? Uma delas, que é essa mais convencional, que é: não existe dimensão espiritual, só existe a matéria, pode ser fisicalista ou materialista, só existe matéria, eu sou composto por esse corpo, as reações eletroquímicas do meu cérebro geram a minha mente, o que eu sou. Quando acaba isso de funcionar, eu desapareço, acabou e ponto final. Mas tem pessoas que não conseguem lidar com isso, e aí elas procuram mecanismos de defesa para poder lidar com isso, e a ideia de Deus que conforta, a ideia de vida após a morte, etc e tal. E às vezes até o cérebro dá umas faísquinha ali e a pessoa ouve uma coisa, vê uma coisa, mas são questões do próprio cérebro ou criações mentais. Essa é uma visão legítima. Até um viés da confirmação. Ó, tá vendo? Isso foi obra de Deus. Isso. Então, isso é uma visão. Mas existe uma outra perspectiva, que é o seguinte: existe efetivamente uma dimensão transcendente na realidade, no universo. Quer dizer, nós sabemos que eu não consigo captar tudo que existe do mundo. Pode existir uma dimensão transcendente, uma dimensão mental transcendente, que também existe. E algumas pessoas podem ter uma capacidade ampliada de percepção que captam essa dimensão mais profunda, essa dimensão transcendente espiritual da realidade. Tem essas 2 perspectivas. E essa segunda perspectiva, que eu já vou dizer que é a que eu acho que é a mais razoável, não significa uma coisa sobrenatural ou mística. Isso é muito interessante. Entendi. Por quê? Alguns autores, e eu defendo, e vários outros defendem, chamamos de naturalismo expandido. O que é naturalismo? Naturalismo é tudo que existe, é a natureza. Que entra naquilo que eu estava dizendo, que se a gente chama de sobrenatural, parece que é algo que é não natural. Exatamente. E aí, se a gente coloca uma natural expandido, é algo que já é do ser humano. Isso, quer dizer, então, se eu tendo como natureza aquilo que existe, a realidade que existe, essa realidade, essa natureza que existe, pode ser só matéria, partículas e forças físicas, ou pode existir um outro, além da matéria, uma outra coisa, a consciência, a mente. Será que a mente, a consciência, é algo também fundamental da realidade? Boa. Que não pode ser reduzida e explicada por questões materiais? É um outro aspecto. Mas vamos lá, provocação. A mente, ela não pode ser simplesmente algo abstrato criado pela matéria, pelos neurônios, pelos hormônios, reações químicas, e eu chamo isso de mente, mas na realidade são só pensamentos. Você entendeu? Ou seja, sim, não, eu consigo comprovar que a mente existe além da parte biológica ali das células? Você está corretíssimo. Então, assim, existe a hipótese anterior é essa, de que a mente ela é fruto apenas da criação da ação física. Embora é um pedra no sapato dos materialistas, chamado the hard problem, um problema difícil. Como que você faz as neurônio, reação elétrica do neurônio, gerar a consciência? Ninguém tem a menor noção se isso é possível, como seria. Mas tudo bem, vamos dar de barato que seja possível. Eu estou colocando uma outra possibilidade, que a natureza seja composta de partículas e forças físicas e um outro aspecto irredutível, que seria a consciência. Então, seria um outro aspecto. E essa consciência, a mente, seja o que for, tem leis físicas, leis naturais e tudo mais. Quer dizer, é uma parte da realidade, simplesmente. Entendi. Então, é natural, é tão natural quanto a outra, só que o naturalismo expandido. E isso, muitos autores propõem isso. Um grande nome famoso, chama Thomas Nagel, que é um dos maiores filósofos da mente da atualidade, propõe, nós defendemos, e vários outros autores defendem o naturalismo expandido. Beleza, então, tem essas 2 grandes narrativas.
duas hipóteses. Que tudo é o cérebro, a consciência, a mente, o cérebro eletroquímico gerando a mente, e aí aquilo desaparece, morreu, acabou. E existe outra possibilidade, que a consciência pode ser algo além do cérebro, e que o cérebro é apenas um instrumento para a mente se manifestar. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Porque é muito interessante. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.